Olá, turma, tudo bem? Segunda série. A professora está aqui no livro de atividades, tá? Nós já passamos pela eletrólise ígnea e eletrólise aquosa, né? No livro de atividades aí tem um resumo bastante interessante para quem quiser sempre retornar, né? Estudar aí, que precisar fazer também para a prova de recuperação, né? Guardem o material de vocês também para o ano que vem vocês estudarem para o Enem, porque cai muita questão no Enem relativa à eletroquímica, tá? Então, é um material bastante interessante que vocês tenham ali como revisão. Então, temos a eletrólise ígnea e aquosa, que nós já falamos, né? Já vimos que na eletrólise aquosa tem a questão aí de prioridade de descarga de íons, em relação também aos íons da água, né, que aparece a equação da água na eletrólise. E depois disso nós vimos alguns exercícios, tá? Alguns exercícios referentes aí à eletrólise, né? Vimos que é necessário fazer as equações certas referentes a cátodo, ânodo e a equação global. Quando a aquosa tem mais a equação da água. E nesta semana nós começamos, né, vimos ali rapidamente sobre os aspectos quantitativos das reações. Que se trata, quando se fala em quantitativo, se fala sobre quantidade, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando o seguinte: dependendo das quantidades de energia elétrica fornecida, por exemplo, né? Terá-se uma quantidade, você vai ter uma quantidade diferente de massa depositada, massa oxidada ou reduzida das substâncias em questão, né, dos eletrodos em questão aí no caso da eletrólise, tá? Então nós vimos que nós temos uma formulazinha que é aquela Q igual a I vezes delta T, onde Q é a quantidade, onde Q é a quantidade de calor, né, a quantidade de energia, a quantidade de carga elétrica que passa pelo sistema, né? O I é a corrente elétrica em amperes, né? E o delta T, como o próprio nome já diz, vocês utilizam já em outras fórmulas aí na física também, é a variação de tempo, né? Então, aí no livro de atividades, na página 24, tá? Tem alguns exercícios referentes a esses aspectos quantitativos das reações eletroquímicas, né? Então, a primeira questão ali, a primeira, a número 14, ela traz um verdadeiro e falso sobre a parte teórica desse conteúdo, né? Então, vejam que vai falar ali sobre os experimentos de Faraday, né? Que chegou ali à conclusão da massa da substância, que depende diretamente da quantidade de carga elétrica que atravessa o sistema, né? Então, a primeira questãozinha é verdadeira. A segunda questãozinha é falsa, porque ela diz que a quantidade de eletricidade transportada por um mol de elétrons é chamada de Faraday e é igual a aproximadamente 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Né? Por que ela está errada? Vejam bem, aqui em cima, ó, a quantidade de eletricidade transportada por um elétron é chamada de Faraday, sim, mas ela é aproximadamente igual a 96.500 coulombs, tá? Esse é o valor que é o correto. O quociente de 96.500 dividido pela constante de Avogadro corresponde ao valor da carga de um próton? Não, né? Na carga corresponde à carga de um elétron. Nós não falamos de prótons aqui, sim de elétrons. E a última, que está correta, conhecendo-se a intensidade de corrente e o tempo de funcionamento do dispositivo durante a eletrólise, pode-se determinar a carga elétrica que atravessou o circuito. Então, correta a letra, a última alternativa aí da número 14, né? A questão número 15, ela traz o seguinte, falando sobre a magnesita, né?
que é matéria-prima nobre, largamente utilizada na obtenção de magnésio metálico, com um campo de aplicação bastante diversificado, sendo que na indústria de refratário a sua principal área de concentração. Ela é considerada, em geral, de interesse econômico quando o teor mínimo de óxido de magnésio na base calcinada atinge um patamar de 65%, além, naturalmente, de outras exigências relativas à sílica, o ferro, cal e alumina, que não devem exceder, em média, a faixa de 2,5% a 3% nesse produto. Né? E aí nos diz o seguinte: outras fontes não menos importantes para a obtenção do magnésio são as olivinas e as salmouras, provenientes de lagos salgados e da própria água do mar. Ao passar uma corrente elétrica, uma carga elétrica de 2 amperes durante 9.650 segundos na eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, pode-se afirmar que, né? E aí nós temos o seguinte: temos algumas afirmativas, e para chegar a essas afirmativas, nós temos que fazer alguns cálculos, tá? Então, a primeira coisa é calcular ali a quantidade de carga elétrica que passa por esse tempo. Ele já forneceu os 2 amperes, ele forneceu 9.650 segundos. Então, eu tenho uma quantidade de 19.300 columbes, certo? Depois disso, você vai jogar esse valor que você encontrou numa regrinha de 3 com os valores seguintes. Nós temos 2 mols de elétrons de magnésio. Por que 2 mols? Porque o Mg, o magnésio, ele é lá da família 2A da tabela periódica, tá? Então, quando ele, para ele se transformar em Mg0, né, ele precisa de 2 elétrons, ele tem uma carga 2+, ali ó, Mg2+, essa é a carga dele. Ele precisa receber 2 elétrons, então 2 mols de elétrons produzem 1 mol de magnésio, tá? Então, quanto tem em massa 1 mol de magnésio? 24 gramas. Isso é dado da tabela periódica também, né? Então, 2 mols de elétrons, então 2 vezes 96.500 columbes, produzem 24 gramas de magnésio. 19.300, que foi o valor que deu lá em cima com 2 amperes, vão produzir X, certo? X, então, 2,4 gramas de magnésio, né? Isso de Mg, tá? E o cloro, porque ele está falando aqui do cloreto de magnésio, né? E nós temos as alternativas lá para poder encontrar a resposta correta. O cloro, 2 mols de cloro para produzir cloro gasoso, 2Cl. Aí você pode dizer assim, mas o cloro, a carga dele é 1 menos, por que ele não recebe só 1 elétron aqui, né? Porque para obter o cloro gasoso, eu tenho que ter 2 moléculas de cloro, 2 átomos de cloro para formar essa molécula, tá? Então, ficou Cl menos, formando aí depois na oxidação, né? Cl2 mais 2 elétrons, né? E aí, da mesma forma, 1 mol de Cl2, ele é formado a partir de 2 mols de elétrons, certo? Quanto tem de gramas ou Cl2? Cada cloro tem massa 35,5, tá? Por isso que apareceu aqui 71. Esse 35,5 também é dado da tabela periódica, é massa atômica do cloro, né? 71 gramas para 2 mols de elétrons, 2 vezes 96.500. X gramas para 19.300, né? E aí chegamos a 7,1 gramas de cloro gasoso, tá? E aí a resposta correta, letra C, foram produzidos então 2,4 gramas de magnésio metálico e 7,1 de gás cloro, certo? Questão número 16, em uma célula eletroquímica contém uma solução de cloreto de ouro 3, a UCl3, durante
30 minutos, uma corrente elétrica de 5 amperes atravessa essa solução. Determina a massa de ouro depositada no cátodo. Vejam, então, existe uma cuba, uma célula eletrolítica, eletroquímica, com uma solução de cloreto de ouro, né? Aquela questão lá quando você quer fazer, por exemplo, banho de ouro em algum metal, né? Aí nós temos a formulazinha Q igual a I vezes delta T, tá? Então, os 5 amperes ele já deu lá, os 30 minutos eu transformo em segundos, então 30 vezes 60, 1.800 segundos, né? E o Q ficou sendo igual a 9.000 coulombs. Como a carga do ouro, né, é 3 mais, para chegar a ouro zero, tem que ter 3 mols de elétrons. Estão vendo ali? Então, 3 mols de elétrons produzem 1 mol de ouro sólido, de ouro zero, né? 3 vezes 96.500, que é o valor de coulombs lá que é fixo, constante de Faraday, né? 3 vezes 96.500 para 197 gramas, ok? 197 é a massa molar do ouro, ele já deu ali no dado do exercício. 9.000, que você encontrou agora há pouquinho ali na fórmula, para X. X igual a 6,12 gramas de ouro, ok? Então, finalizando aí a questão número 16, página 24, tá? Eu vou deixar de tarefa para vocês a página 25, tá? E a página 26, página 25 e 26, para que vocês façam e na semana que vem nós fazemos a correção desses exercícios aqui, ok? Página 25 e 26 é tarefa, então, para quarta-feira da semana que vem, que aí quinta-feira nós temos aula ao vivo e fazemos a correção, tá? Me tragam esses exercícios resolvidos aí até a quarta-feira à meia-noite, tá? Na quinta nós corrigimos. Então, um bom final de semana, um abraço, tá? E até a próxima aula.